Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, um breve estudo da Palavra de Deus. Nosso texto bíblico, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Mais uma vez, agradecendo a você que está inscrito no canal, que escreveu recentemente, dizer a você muito obrigado. Continue aí, visualizando nossos vídeos, comentando, curtindo, nos ajudando para que o canal possa crescer cada vez mais. Como todo mundo é de praxe, todo mundo faz, peço a você também, deixe sua curtida, deixe seu comentário, que fortalece muito o canal para que nós possamos estar gravando mais vídeos como esse. Então, nosso texto bíblico de hoje, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé, né? A fé é que faz com que nós agrademos a Deus, porque diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então vamos aqui estudar um pouco a respeito de 4 tipos de fé. Como fenômeno psicológico, a fé no sentido religioso não difere da fé em geral. Se a fé em geral é uma persuasão da verdade fundada no testemunho de alguém em quem temos confiança e em quem descansamos, e portanto apoia-se numa autoridade, a fé cristã no sentido mais abrangente é a persuasão do homem quanto à veracidade da Escritura, com base na autoridade de Deus. Nem sempre a Bíblia fala da fé religiosa no mesmo sentido, e isto deu surgimento às seguintes distinções na teologia. Primeiro, fé histórica. Pura e simples apreensão da verdade, vazia de qualquer propósito moral ou espiritual. O nome não implica que ela abrange somente fatos e eventos históricos, com a exclusão das verdades morais e espirituais, nem tampouco que se baseie no testemunho da história, pois ela pode referir-se a fatos ou eventos contemporâneos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 2, onde Nicodemos vai dizer ali que ele tinha certeza que Jesus vinha de Deus, era filho de Deus, porque os sinais que Jesus fazia, ninguém tinha feito igual. Expressa mais a ideia de que esta fé aceita as verdades da Escritura como uma pessoa poderia aceitar um relato histórico no qual ela não está interessada pessoalmente. Esta fé pode ser resultado da tradição, da educação, da opinião pública, do discernimento da grandeza da Escritura e de outros fatores, mas acompanhado pelas orações, pelas operações gerais do Espírito Santo, pode ser muito ortodoxa e escriturística, mas não está arraigada no coração. Mateus, capítulo 7, versículo 26, que Jesus vai dizer que aquele que escuta suas palavras e coloca em prática, assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, né? Que não tem base, que não tem raiz. É uma fé humana e não uma fé divina, né? A fé histórica, ela se preocupa só em ver, em relatar as coisas que aconteceu na história e não tem uma fé verdadeira, uma fé que tem raiz. Segundo, fé miraculosa. A fé miraculosa, assim chamada, é a persuasão produzida na mente de uma pessoa de que um milagre será realizado por ela ou em favor dela. Deus não pode dar a uma pessoa um trabalho para fazer que transcende os seus poderes naturais e capacitá-la para fazê-lo. Toda tentativa de realizar uma obra dessa espécie requer fé. Isso é bem patente nos casos em que o homem aparece apenas como instrumento de Deus ou como alguém que anuncia que Deus vai fazer um milagre, pois tal homem precisa ter plena confiança que Deus não o deixará passar vergonha. Claro, se nós nos aproximamos de Deus e temos a consciência que Ele vai fazer um milagre, nós temos que ir com fé. E uma fé muitas vezes milagrosa, né? Porque alguém acha que Deus não vai fazer aquele milagre. Mas quando você está com fé, Ele vai lá e faz um milagre sem ninguém esperar. Ninguém nem estava com esperança que aquilo ia acontecer, mas Ele faz, porque é a fé milagrosa, né? Em última instância, somente Deus faz milagres, embora possa fazê-lo através da instrumentalidade humana. Esta fé é a fé em milagre no sentido ativo. Mateus capítulo 7, versículo 20 e Marcos capítulo 16, 17 ao 18. Não é necessariamente acompanhada pela fé salvadora, mas pode ser, né? Porque
às vezes a pessoa está querendo um milagre de Deus, mas ele não quer a salvação. Mas muitas vezes a pessoa quer um milagre de Deus e esse milagre é acompanhado da salvação, né? Que a pessoa, Jesus faz o milagre e ela termina aceitando a Cristo e é salva. Mas muitas vezes não é. Em última, né? A fé em milagres também pode ser passiva, a saber, a persuasão de que Deus fará um milagre em favor de alguém, Esta também pode ser ou não acompanhada pela fé salvadora. Mateus capítulo 8, versículo 10 a 13 e João capítulo 11, versículo 22. Com frequência é levantada a questão sobre essa tal fé, né? Sobre essa tal fé tem lugar legítimo na vida do homem hoje, claro, porque o homem, né, muitas vezes ele está vendo alguma coisa, está assim com enfermidade, está com problema, para ele não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Só basta ele ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vê. Então a gente está com esperança. Está com fé que Jesus pode fazer aquele milagre. Ele pode fazer ainda hoje. Mesmo sem a gente esperar, ele faz o milagre na hora que ele quiser, porque ele é o dono do milagre, ele é o dono da cura. E é ele que faz. Então nós temos que ter fé. E a fé miraculosa é essa fé onde alguém não acha que vai acontecer algo e termina acontecendo, mesmo sem ele esperar. E ela pode ser acompanhada de salvação ou não. Porque muitas vezes recebem o milagre da parte de Deus, mas não querem ser a salvação. Ele queria só o milagre. Então é fé miraculosa. Primeiro foi fé histórica, fé miraculosa, agora fé temporal. Esta é a persuasão das verdades religiosas que vem acompanhada de algumas incitações da consciência e de que uma agitação dos afetos, mas não tem suas raízes num coração regenerado. O nome é derivado de Mateus capítulo 13, versículo 20 ao 21. Mateus capítulo 13, do versículo 20 ao 21. Que vai dizer assim, Mateus capítulo 13, Mateus 13, do 20 ao 21, que vai nos dizer assim: Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, tá vendo? Não tem raízes, né? A fé temporal é aquele que aceita a palavra, aceita Cristo, mas depois de qualquer probleminha, ele sai da igreja, ele sai do evangelho. Então é a fé temporal. É chamada fé temporária porque não é permanente e não se mantém nos dias de provação e perseguição, tá vendo? Nos dias de perseguição. Essa é uma fé que isso é fé momentânea, né? Uma fé que alguém aceita Cristo, mas no entanto logo sai. É por isso que ele diz: quando vem as perseguições, quando vem a provação, ele sai. Não significa que não pode durar a vida inteira da pessoa. É bem possível que só pereça por ocasião da morte, mas então é certo que perecerá. Às vezes, esta fé é dominada fé hipócrita, mas isso não é inteiramente correto, pois ela não envolve necessariamente hipocrisia consciente. Os que possuem esta fé usualmente acreditam que têm a fé verdadeira. Talvez pudéssemos chamá-la de fé imaginária, aparentemente genuína, mas de caráter evanescente. Ela difere da fé histórica, no interesse pessoal que mostra pela verdade e na reação dos sentimentos à verdade. Pode-se experimentar grande dificuldade na tentativa de distingui-la da fé verdadeira, fé salvadora. Daquele que crê desse modo, Cristo falou, não tem raiz em si mesmo, Mateus capítulo 13, verso 21. É uma fé que não brota da raiz, implantada na regeneração, e, portanto, não é expressão da nova vida atalhada nas profundezas da alma do pecador, na alma do pecador regenerado. Em geral, pode dizer que a fé temporal se baseia na vida emocional e busca satisfação pessoal, em vez da glória de Deus. É isso. Muitas vezes a pessoa se emociona, né? Se emociona, aí aceita Cristo.
Mas aquela fé dele é uma fé temporal, uma fé que só é daquele momento. Passou aquele momento, ele não quer saber mais de Jesus, ele não quer saber mais do Evangelho, ele não quer mais ouvir a palavra de Deus, fica dando comichão nos ouvidos dele, que ele não quer nem ouvir falar do Evangelho. Então é uma fé temporal. Vamos agora para o último ponto dos nossos 4 tipos de fé, que é o quarto, a verdadeira fé salvadora. A verdadeira fé salvadora tem sua sede no coração e suas raízes na vida regenerada. Veja, a fé salvadora tem sua sede no coração e suas raízes na vida regenerada. Muitas vezes se faz distinção entre o hábitos e o actus da fé, entre o hábito e o ato da fé. Contudo, por trás destes acha-se a semifide, semente da fé. Esta fé não é primeiramente uma atividade do homem, mas uma potencialidade produzida por Deus no coração do pecador. A semente da fé é implantada no homem quando a regeneração. Alguns teólogos falam disto como hábitos da fé, mas outros, mais corretamente, lhe chamam de semifide, semente, somente depois que Deus implantou a semente da fé no coração do homem que ele pode exercer a fé. É isto, evidentemente, que Barr tem em mente também quando no seu desejo de ressaltar o fato de que a salvação é exclusivamente por obra de Deus. Afirma que Deus e não o homem é o sujeito da fé. O exercício consciente da fé forma gradativamente o hábitos e este adquire um significado fundamental e determinante para o homem. Para o homem. O exercício da fé. Quando a Bíblia fala da fé, geralmente se refere à fé como uma atividade do homem, mas nascida na obra realizada pelo Espírito Santo. Pode-se definir a fé salvadora como uma certa convicção, produzida pelo Espírito Santo no coração, quanto à veracidade do Evangelho, e é uma segurança, confiança nas promessas de Deus em Cristo. Em última análise, é certo, Cristo é o objeto da fé salvadora, mas ele nos é oferecido unicamente no Evangelho. Por isso, o capítulo 11, que é o capítulo da fé, né? Que é o capítulo da fé, vai mostrar aí para nós, né, que pela fé, né, não é nada mais do que isso, pela fé. E a fé verdadeira é a fé que brota no coração, né, que é uma fé regeneradora. Por isso que ele vai dizer aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1, né, vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Pela palavra de Deus o mundo foi criado, e não por tudo aquilo que está aí. No versículo 4 ele vai dizer, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando testemunho dos seus dons. E por ela, por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Tudo pela fé, tá vendo? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? A fé que faz com que nós nos aproximamos, nós cremos em Deus. E tudo é pela fé, porque pela fé, ele vai dizer aqui, pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiro